Nós pode. Seja super bem-vindo e super bem-vinda a mais um episódio do Entre Nós Pode. Hoje a gente vai falar aqui sobre mentoring organizacional. Eu tô aqui com uma convidada muito especial que eu tive a oportunidade de conduzir com ela a implementação de um programa de mentoria na alta liderança. Você sabe que mentoring tá decolando, né? Mentoring tá já voando em voo de cruzeiro. Por isso eu trouxe exatamente uma pessoa aqui de uma empresa que tem tudo a ver com isso, que é a Latam. Ela é coordenadora sênior de desenvolvimento organizacional e a gente vai bater esse papo para contar tudo para você sobre mentoring e como é que você pode implantar mentoring na sua organização, seja na alta liderança ou não. Rúbia, super prazer estar aqui com você para a gente contar um pouco da nossa aventura juntos, né? E eu queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse por que mentoring foi algo importante para você e como é que surgiu para você na sua carreira. Obrigada, Dan. Obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Falar dessa experiência tão intensa que a gente teve, né? Que foi super importante. Bom, eu tô já há 13 anos na Latam, já passei por algumas áreas lá, mas sou turismóloga, psicóloga e acho que o foco mesmo é apaixonado por desenvolvimento de pessoas, né? Acho que essa é a nossa característica. Conectou turismo e psicologia e aí, de repente, o mentoring chegou como uma possibilidade. A gente está falando de ter conversas, né? Conversas de desenvolvimento. E aí eu fico até curioso em entender por que isso surgiu na Latam, né? Da onde surgiu essa ideia de implementar mentoring, principalmente na alta liderança? Certo. Foi também uma conversa que a gente teve junto com o CEO da companhia e também um desejo dele, porque ele já tinha sido mentor, então ele sabia da importância que era o programa e a gente já tinha feito, num passado, um pouco antes da pandemia, alguns testes de entrevistas cruzadas, né? Algumas experiências entre a alta liderança. E a gente também implementou um programa de coaching. E nessa implementação, a gente viu que a necessidade maior era de algo mais próximo, né? Era cruzar um pouco as diretorias, era tirar as pessoas de silos, era desenvolver ali, né, que a gente brinca, quem estava carregando o piano, né? Que às vezes a gente fica muito dividido entre... como a média liderança fica muito dividido, né, entre a operação, entre a estratégia da empresa, como que a gente podia trazer essas pessoas mais próximas do negócio e ao mesmo tempo também mais próximas das pessoas, né? A gente falou muito logo no pós-pandemia, né, que uma das coisas que a gente meio que ressignificou foi a questão de proximidade, né, que acho que proximidade deixou de ser uma questão só de geografia, né, e passou a ser uma questão de escolha. Então, eu imagino que a gente falando de desenvolvimento, né, a importância da gente colocar as pessoas para conversarem e para chegarem num lugar onde essa conversa, no fim, torne-as mais próximas, né? E eu queria que você contasse um pouquinho quais foram os principais desafios, né? Falando numa implementação e principalmente nesse contexto mais de alta liderança, o que para vocês foi assim fundamental superar para conseguir ter esse programa como sucesso que foi? Você falou de muitas coisas nessa pergunta. Mas você falou de uma coisa tão importante que foi um momento do auge da pandemia que a gente nunca tinha passado. Então, assim, tá aí uma coisa que a aviação está acostumada a passar é por contingências. Nós estamos acostumados. É um modal dinâmico. Mas uma pandemia onde a gente ficou parado, né? Onde tanta coisa aconteceu, onde o relacionamento com as pessoas foi muito estranho, né? A gente perdeu algumas pessoas saíram, então teve uma problemática. E a responsabilidade desses executivos, dessas executivas que estavam lá, a proximidade com as pessoas, a preocupação foi muito intensa, assim, e todo mundo envolvido. Então, com certeza a gente tirou muitas lições disso, mas também foi um processo muito pesado para a companhia. E quando a gente voltou, a gente foi fazendo alguns trabalhos de reconexão, e principalmente com a alta liderança, né? Então, não principalmente, mas também, né? Mas super importante porque eles são a visão e a estratégia da empresa e o direcionamento. Então, a gente foi fazendo algumas etapas de reconexão, de reunião. Eu até brinco que
eles tiveram que lidar com uma coisa que eles nunca lidaram, que foi as pessoas entrarem na casa deles. Então, eu até falo, né? Meu diretor vai ouvir, ele sabe que eu vou falar isso. Mas a gente em reunião e a filha dele passando atrás de unicórnio. A gente tem fotos disso, né? Atrás passando de unicórnio de um lado para o outro, tudo isso. E aí, a gente não teve o medo de trabalhar uma coisa importante da mentoria, que foi a vulnerabilidade das pessoas. Então, os executivos ficaram mais humanos, as executivas também, né? Elas ficaram mais humanas, elas ficaram mais próximas das pessoas. Então, assim, eu tô na minha casa, eu nunca trabalhei em casa, isso é novo para mim. Tenho, assim, a maioria das pessoas é de uma geração que não tinha essa realidade, que inclusive era contra um pouco esse processo, né? Hoje a gente tem uma parcela da população dela tá trabalhando de forma híbrida, né? Mas não era uma realidade muito possível, assim, tinha um pouco de receio. A gente tinha alguns programas onde as pessoas já trabalhavam em casa alguns dias e tal, mas essa mudança brusca foi muito diferente. Então, eles começaram a trabalhar forçadamente essa vulnerabilidade, essa proximidade, essa humanidade, mas que precisava ser um pouco melhor, direcionada, usada, né, e aplicada. Então, eu acho que o mentor veio da forma para tudo aquilo que a gente foi passando e desenvolvendo sem ter uma percepção, sem ter uma coisa muito consciente, né? Trazer um pouco essa consciência. Falei demais. Mas a minha pergunta também foi enorme, né? Então acho que a resposta foi na mesma proporção. Mas eu vou querer explorar ainda um pouco mais essa questão da vulnerabilidade, tá bom, e que tem a ver com a proximidade, mas a gente já volta para isso. Antes eu queria só que você contasse um pouquinho como é que é o programa, só para a gente, ao você falar mais sobre o programa de mentoria, as pessoas que estão conhecendo um pouco mais sobre mentoring agora, elas saibam como é que é isso, né? Quais as características, o escopo? Conta um pouquinho do programa. Tá bom. Então, o primeiro desafio era que, como a gente não queria fazer um programa muito grande, então esse foi o primeiro desafio. Quem vai participar, né? E segundo, quem vão ser os mentores, né? Esse era um segundo desafio. E, além de vir como uma necessidade da companhia e um desejo, né, do CEO, do líder, ele queria muito essa participação da mesa dele como um todo. Então foi um convite forte. Um convite difícil de ser negado. Sim. Né? Então já era a nossa primeira preocupação. Será que essas pessoas elas querem ser mentores? Será que elas vão se empenhar? Elas vão se debruçar diante desse programa? Elas vão utilizar como algo estratégico ou como uma oportunidade? A gente tinha vários medos. E eu levantei um monte. Eu despejei tudo no seu colo. Não, brincadeira. Não foi assim, né? Mas eu levantei vários medos, né? E a gente discutiu internamente. A gente discutiu com o apoio de vocês, né? A gente falou, inclusive, com o CEO, com recursos humanos, com a diretoria de recursos humanos e tudo isso. E falou assim, não, mas peraí, a gente não dá também para ficar com medo. A gente precisa testar. Vamos testar. Vamos fazer um piloto, né? Coisa que vocês entendem bem também. Exatamente. Vamos fazer um piloto. A gente não é muito do risco lá, né? A gente não trabalha muito com risco, por isso que eu acho que a gente levantou tantas coisas, porque segurança é a pauta principal da aviação, mas a gente entende que tem certos riscos que devem ser tomados diante de alguns cenários, e esse era um cenário desse. E a gente escolheu, tá bom, vamos fazer esse convite forte. Já que as pessoas não estão participando assim de forma tão livre, os mentores, a gente queria fazer uma preparação com eles, né? E a gente se surpreendeu muito positivamente, assim. Porque as pessoas, elas se colocaram no lugar... porque quando a gente sobe na liderança, Dan, as pessoas escutam a gente tem espaço, a gente tem fala, a gente tem prestígio, a gente é visto... e a gente vai ficando um pouco mal acostumado, né? Quando a gente se coloca num processo de mentoria, você está falando que de alguma maneira, eu tô ali conduzindo, mas eu também respingo isso, né? Então, assim, eu também usufruo desse processo de desenvolvimento com a outra pessoa. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso me colocar numa situação mais vulnerável, numa situação de rapport, né, de empatia, de me conectar com as pessoas. E ninguém da mesa que a gente convidou falou assim,
não tô muito, assim, não quero participar, sabe? Não tô muito empenhado. Todo mundo, a preocupação foi assim, será que eu tô pronto? O que vocês vão fazer? O que vocês vão me falar? O que eu tenho que fazer? Como que eu faço? O que eu tenho que ler? Né? Então, a gente já se surpreendeu positivamente, porque as pessoas queriam esse processo, né? E estavam já com esse olhar humilde desde o começo. Porque quando você fala mentor ou mentora, né? Parece que você está colocando num pedestal. Isso. E o que você está dizendo é que os mentores e mentoras, ao serem colocados no pedestal, falaram, poxa, será? O que eu faço agora que eu estou aqui? Né? Eu acho que a gente trabalhou bem isso, a gente vai falar mais sobre isso. Mas sim, continua. E a humildade, né? Então, você falou exatamente certo. Você está num pedestal de alguma maneira, né? Como referência, eu digo, né? Não em arrogância, mas como referência. E aí você tem que descer e falar assim, isso aí eu não sei fazer bem. Dá para ensinar a gente? Então, eles foram muito aplicados na formação. Então, acho que isso é importante, assim. Tem que ser um processo organizado, tá? Então, a gente vai falar, né? Acho que de tudo, mas tem que ser um processo organizado do começo ao fim. Sim. O que você pode dar de estrutura, o que você pode dar de direcionamento, distante, porque também cada um vai mergulhar no estudo que lhe é pertinente, né? Então, assim, o que você está oferecendo de possibilidades? Eu acho que isso como recursos humanos ou como direcionador do programa. A gente deu um guia também para cada um, né? E às vezes a gente tem esses certos medos, porque fala assim, eu vou dar guia para um cara que é executivo, meio script, né? Vai ficar um negócio meio mecânico. Travado, ele quer. Porque a gente dá a nossa personalidade. Agora, a base, ela precisa ser oferecida. Sim. Porque senão as coisas, elas fogem dos objetivos, né? E o mentor, ele tem essa característica de pessoal e profissional, então ele pode se misturar, né? E também aquele medo de, se eu ouvir alguma coisa, até onde eu vou? Que porta eu posso abrir? Que porta eu não posso? Né? Então, esses são problemáticas genuínas, assim. Claro. E eu acho que a gente tem que estar disponível para ouvir. Mas eu me surpreendi positivamente, assim. E parece que é um medo, né? Que não é um medo que paralisa, né? É um medo que gera um certo cuidado, né? Um certo olhar de que existe uma responsabilidade. Eu tenho notado muito, Rúbia, quando a gente faz treinamento de liderança, a gente tem as pessoas recebendo muito as coisas e indo às vezes um pouco para o seu dia a dia e tendo dificuldade de implantar alguma coisa em função da pressão, em função de entrar meio que naquele modo de piloto automático, né? Falando de novo sobre o que vocês entendem bem, e não necessariamente usando algumas ferramentas. O que eu noto em relação aos mentores, que é um pouco diferente, é que vem um senso de responsabilidade, né? Que é, poxa, agora o que eu vou falar tem a ver com o impacto que eu vou causar no outro e às vezes uma decisão que o outro vai tomar, então eu tenho que ser muito cuidadoso com o que eu vou fazer. E aí eu passo aí para esse lugar de pegar as ferramentas, olhar para elas e ver o quanto que essas ferramentas podem ajudar especificamente esse processo, né? E a gente às vezes acha que na alta liderança isso vai ser diferente, mas pelo que você está falando foi o mesmo efeito. Sim. E aí você tocou num ponto das ferramentas. E eu vi assim, tá? Eu me vi nessa situação. Analisa o seu cenário. O que você tem? Quais são os recursos disponíveis? Então, o que tem de ferramenta? Assim, que suporte que você tem? Estrutura naquela sua vida ideal. Você quer isso aqui. Passo 1, passo 2, passo 3. Tem algumas coisas que você vai ter que ter um certo tipo de flexibilidade. Então, a gente já sabe. E confia um pouco, desapega. Então, assim, é o que eu falei, nas escolhas dos mentores. A gente queria que fosse tudo genuíno do coração. Eu quero ser mentor. Mas sabe que às vezes esse cenário até foi positivo para a pessoa, porque se fosse aberto, ela ia falar, quer saber? Não é o momento. Eu acho que eu não vou estar tão disponível. Né? Às vezes também os executivos e as executivas estão num momento ali de tanta pressão, de tanta coisa, que você fala, isso aqui eu não quero. E aí é a oportunidade que a pessoa tira de desenvolver, de ela se desenvolver como mentora. Então, assim, as ferramentas ajudaram a gente a dar ordem, a dar direcionamento. E o que eu fico mais contente, assim, é de ouvir, não fiquei perdido, né? E aí, por exemplo, de você estar aberto a dar esse apoio para eles no meio do caminho. Porque é muita coisa. Aí você vai lá, ofereceu guia, fez os matches, né? Disponibilizou para todo mundo, formou esses mentorados que precisam do apoio. Por que eles estão ali? O que eles vão desenvolver? Como que eu vou puxar também? Né?
Porque desafio tem um monte, tá, gente? Eu já vou falar para vocês que a agenda é o desafio maior. Tem vários desafios. Mas faça esse processo. Mas no meio do caminho, disponibilize, né? E você foi super, assim, incrível com a gente, que parou no meio do caminho, direcionou, escutou, né? Eu parei também e fui conversar com os mentorados, né? Como que tá sendo, né? Assim, numa posição mais fora, assim, né? Como que tá sentindo, como que tá indo, tá desenvolvendo, não tá? Então, no final, e o tempo também, a gente queria que fosse mais longo, não foi o piloto. E aí no final... Foram quantas sessões? Foram, em média, a gente pediu para fazerem 10, mas a gente mediu isso no final e deu entre 8 e 9. Estamos falando aí de 80% a 90% de eficácia do que se propôs. Exato. A gente achou que foi positivo. Mas ouvir no final dos mentorados, assim, eu me surpreendi, eu queria que tivesse mais, né? Teve muitas pessoas que falaram assim, eu estava passando por um processo num projeto que eu achei que eu não dava conta e que eu achei que ter uma pessoa com uma visão de uma área totalmente oposta do que eu passo não ia ser nada positivo. E eu me surpreendi, porque eu consegui passar por esse processo e ter êxito graças ao meu mentor, né? Então, ouvir essas coisas é o que fala pra gente, valeu a pena, a gente tem que expandir, tem que fazer mais, e agora a gente pode arriscar mais, fazer mais longo, com mais pessoas. E te ouvindo, como é importante a gente, mesmo com medo, mesmo ir com medo, né? Porque algumas coisas a gente vai... É meio que na estrada que a carga se ajeita, né? Que a gente vai entendendo quais são os pontos cruciais para serem trabalhados. E eu acho que tem muito a ver também com você trazer a autoconfiança do mentor ou da mentora para que ele possa, a partir desse lugar, se conectar com a sua intuição. Porque é uma conversa, no fim do dia é uma conversa onde eu vou te oferecer algo da minha história que é importante para você. Mas à medida que eu tenho uma estrutura, que eu tenho algo para seguir, é como se eu tornasse essa minha intuição, que vai vir na conversa, mais confiável, né? Eu olho para aquilo e falo, olha, acho que se eu seguir esse caminho vai ser interessante. Eu lembro muito bem de uma fala final do CEO na formação, que foi, Dan, você trouxe tanta coisa para a gente aqui, que depois da gente ver, eu já fazia. Eu cheguei à conclusão que eu já fazia isso que você falou, só que eu não fazia de uma maneira tão consciente, de uma maneira tão estruturada. Então a chance agora é de eu fazer mais na hora certa, e eu tenho um senso de que o que eu estou fazendo pelo meu mentorado, a minha mentorada, é o melhor do que eu posso fazer. Então eu acho que isso foi fundamental. E eu acho que esse convite dele foi fundamental, né? Porque é um convite... a gente fala de algumas coisas na organização serem top-down. Me parece que nesse programa da Latam foi muito importante ter esse ideal vindo de cima e meio que ressoando com o que vinha a partir dele, né? Foi, e tem momentos que vai ser, assim. E é o que eu falei, é importante. Porque a gente precisa priorizar. Só que às vezes a gente está numa situação que eu vou priorizar aquilo que me expõe, né? Aquilo que eu preciso, aquilo que eu já tenho na mesa, né? Então eu já tenho várias coisas na mesa. A Rúbia foi lá e colocou outra. Não vai dar para eu priorizar. Então, a partir do momento que isso foi discutido com eles antes, na reunião de planejamento anual, né, e que aquilo ia ser importante para o desenvolvimento, tanto daquela mesa quanto das pessoas que seriam mentoradas, e eles chegaram num consenso, eu acho que ficou claro para todo mundo. Então, foi top-down, mas de uma maneira conciliada, conversada, e com convencimento. Uma inspiração, né? Top-down, né? É uma inspiração top-down, é exatamente isso. Porque, assim, sem dúvida, a dedicação dele, de todos os executivos e executivas ali, era algo que realmente motivava, né? E aí eu fico pensando, muito bem, você tem toda essa galera comprada, inspirada, formada, mais autoconfiante, porque no começo não estava tanto assim, só que agora é a hora de escolher as pessoas que a gente vai juntar com eles e com elas. Como é que foi essa escolha? O que você levou em consideração? Foi difícil. E também teve que ter um pouco de desapego, eu falo, né? Porque a gente aplicou alguns questionários, a gente viu, por exemplo, o que o mentorado queria trabalhar, e aí a gente cruzou com algumas habilidades dos mentores, a gente chegou num primeiro cruzamento, né?
E aí a gente teve que ouvir um pouco as pessoas com experiência. Então, os business partners, a gente teve que ouvir um pouco o RH, né? Então, recursos humanos. A gente teve que ouvir um pouco a liderança de, não exatamente os mentores, né? Mas, por exemplo, o que você quer trabalhar nessa pessoa aqui também, né? Será que se a gente juntar... E a gente também fez um match de áreas. Porque além de pessoas, a gente falou assim, essa área, ela acha que não tem nada a ver com essa. Até um mismatch, né? Assim, ou seja, um match não da mesma área. Vou para uma outra área para eu ter um conhecimento que eu acho que não é importante, mas vou ver que no fim é. É isso. Era o match de opostos. Sim. A gente fez um match de opostos de áreas. Porque se deixasse, era todo mundo na mesma panela. Isso. E aí a gente fez essa relação. Essas áreas aqui, elas têm muitas conexões. Elas se falam muito, elas são interdependentes. Então, a gente vai precisar mexer, trocar. Então, a gente chegou num primeiro, depois a gente fez algumas mudanças, umas 2 ou 3, e aí a gente chegou num modelo e falou assim, vamos lá, vai ser isso. E isso, a gente espera, né, que a gente vai testar e vai dar certo. Teve algumas coisas que pode ser que a gente ajuste no meio do caminho, tá? Principalmente quando a gente tiver mais pessoas. Mas as pessoas ficaram muito ansiosas para saber quem era o mentor. Então, esse foi um ponto. A gente sabe que, no geral, um programa de mentoring, eu como mentora, como mentorada, eu tenho que me inspirar no meu mentor, eu tenho que gostar, eu tenho que me identificar, né? E a gente queria que a pessoa escolhesse. Mas a gente tinha uma quantidade de pessoas muito restrita. E a gente precisava fazer um match muito certeiro, né? Então, a gente arriscou, por isso que eu te falei que foi uma flexibilidade. Mas dá para ser diferente, dá para ser um pouco diferente. Nesse aspecto deu certo, mas as pessoas ficaram muito ansiosas. Elas chegaram a me mandar várias mensagens, assim. Mas é normal, né? A gente, nesse contexto mais corporativo, ainda mais a gente indo para uma ação de desenvolvimento, sempre tem aquela dúvida, né? Será que eu estou indo ali para ser avaliado, né? Porque a gente fala que é desenvolvimento, é mentoria, a gente vai juntar pessoas para que elas possam crescer, fazer troca, compartilhar experiência, mas sempre tem o receio, porque de certa maneira são pessoas que eu tenho que me validar, que se eu não me validar, né? Se eu falar alguma coisa ali que passe uma impressão que pode diminuir a minha competência, eu estou meio que, né, correndo algum risco. Então, é importante trazer e acolher essas pessoas nos seus anseios, nas suas dúvidas e nos seus receios, mas aí é que eu acho que está um ponto fundamental da formação e que a gente volta um pouquinho lá naquela resposta mais longa, que eu diria que é uma das joias da coroa, né? Que já que a gente tem um grupo limitado de mentores e de mentorados, e a gente tem que juntar pessoas, cá para nós, juntar pessoas tá longe de ser uma coisa lógica, né, Rubia? Né? Senão não tinha tanto divórcio por aí, concorda? Com certeza. Não dá. E aí o ponto é, como é que a gente consegue fazer pessoas que eventualmente não se escolheriam, ao estarem juntas, gerarem mais proximidade? Então, olhar para isso como um desafio, eu acho que foi fundamental. E aí vem um pouco desse lugar. Você foi escolhido para ser mentor ou mentora, você tem credibilidade. Então, assume o que você é bom, oferece o que você é bom, oferece as suas histórias, né? Vá para esse lugar com orgulho do lugar que você chegou, mas ao mesmo tempo seja verdadeiro e autêntico. Saiba que você, mentor ou mentora, não está acabado, né? No sentido de não estar 100% acabado, ainda tem o que desenvolver. Sendo assim, vá para o outro lado, que eu diria que no outro espectro da credibilidade está a vulnerabilidade. Sabe que tem algum momento que pode ser que na conversa venha um desafio e você vai falar, olha, não sei como é que a gente faz para resolver esse desafio, né? Vamos pensar junto, né? Como é que você resolveria? O que você acha? E aí a gente vai construindo a partir daí e talvez suscite uma história que venha um pouco da experiência e eu tá contente, né, em estar aprendendo, quando na realidade talvez eu devia estar ensinando, entre aspas, né? E acho que um ponto final da vulnerabilidade importante é essa exposição emocional, né? A gente permitir que essas pessoas, e aí falando da alta liderança,
que em vários momentos precisam mostrar bastante solidez para passar informação para a organização, possam sentar numa sala e falar, olha, isso aqui não deu certo, e se emocionar a ponto de, puxa, podia ter sido diferente. Porque isso vai gerar uma proximidade, uma admiração que talvez compense um pouco esse lado de eu não ter escolhido aquela pessoa. E eu acho que isso eles compraram de uma maneira muito importante e meio que foi um insight, né? Que não era algo que estava ali claro para eles, que olha, vou ser vulnerável sendo mentor ou sendo mentora. Acho que eles ficou consciente que a liderança tem várias facetas, assim. Então, a gente está acostumado no piloto automático a direcionar. E a gente sabe que numa situação de contingência, de pandemia, de tudo isso, a gente precisa ser o líder que segure. Então a gente sabe que a gente tem que ter inteligência emocional, que a gente tem que ter direcionamento, que a gente tem que ser a fortaleza a hora que está todo mundo ali balançado. Mas a gente sabe que a gente não é um robô, né? Então eu não sou um robô, né? Então, e aí trazer isso para a consciência de que eu sei que você é essa pessoa, que você é um líder inspirador, que você dá direcionamento, que você está acostumado com esse lugar. Eu estou pedindo agora para você contar suas histórias, contar as problemáticas que você viveu, os erros que você teve e como esses erros transformaram você no que você é, nesse líder que você é. Então, os percalços mesmo, né? É compartilhar isso. Então, muito mais do que não saber uma resposta para uma coisa técnica, porque a área é totalmente oposta, não é essa a proposta aqui. Você teve problemáticas na sua vida. E aí, quais foram as competências que você teve que desenvolver? O que você errou? Né? O que você tropeçou e falou, não, peraí, cheguei até aqui. É isso, assim. Então, ficou muito claro de que aquele lugar dobrado, você ia poder ser vulnerável. Você ia poder falar de você, da sua família, né? Entender que a gente é um. Então, esse pensamento antigo de que, olha, deixa você lá e vem aqui porque você é um profissional. Temos papéis. Eu sou mulher, mãe, esposa, neta, filha, mas eu sou a Rúbia, né? Eu sou só eu. E eu tenho meu jeito. Então, um ambiente onde a gente busca segurança psicológica, a gente está falando de um ambiente que o líder também é humano. Então, isso ficou muito claro nas conversas, nas formações, no apoio que a gente deu para eles. E ter o líder deles, que é o CEO, sentado se formando, sendo um mentor, né, de uma pessoa que a gente também ficou morrendo de medo. Essa pessoa era uma gerente, vai ser mentorada pelo CEO, né? Como vai ser? As pessoas vão querer todo mundo ser mentorado por ele ou não? As pessoas vão ficar com receio? Então, assim, trazer também essa posição que tem que ser muito forte de liderança para a humanidade e que naquele contexto ele poderia ser, e isso aconteceu. E uma posição muito isolada, né? Tá lá no topo, né? Exato. Então, assim, ouvir essa pessoa que foi mentorada, e aí teve uma dor, né? Porque essa pessoa que foi mentorada com ele voou, né? Inclusive voou para outro país, assim. Voou de verdade, né? Então teve uma outra oportunidade, né? Essa é uma das dores da mentoria. Pode ser que teve gente que se desenvolveu dentro da companhia e teve algumas pessoas que se desenvolveram para fora da companhia. Mas isso vai acontecer. Sim. E a gente está desenvolvendo seres humanos. E esse desenvolvimento dobrado é o que me encanta, assim, me fascina na mentoria. Você querendo ou não, isso vai acontecer. Claro, a não ser que você esteja muito fechado. Mas e aí é que está a grande diferença, né? Entre você dividir conhecimento e você compartilhar conhecimento. A mentoria é sobre compartilhar. Quando você compartilha, as duas partes têm mais. Quando você divide, as duas partes têm menos. E assim, eu sei que é uma dor você às vezes vê pessoas voando para outros lugares, né? Para outros ares. Mas eu penso muito a mentoria, a gente está falando aqui de um lugar muito humano, né? De um lugar até de resgate do humano. E eu vejo a mentoria nesse lugar de essência, porque é um instinto da gente formar seres humanos para que eles possam, de alguma maneira, voar para outros ares, que é o que a gente faz com os nossos filhos. Que, se a gente for ver na essência também, deveria ser uma essência da liderança, né? Eu estou ali
colocando as pessoas certas no lugar certo, dando o desafio que é do tamanho da pessoa, fazendo com que ela cresça, floresça, mas em algum momento essa pessoa vai para algum outro lugar, seja para cima, seja para o lado, seja para fora, de maneira autônoma, de maneira consistente. Mas o que eu acho interessante eu sempre começo as formações, né, e você lembra disso, fazendo uma mesa de mentores, né, pedindo para as pessoas lembrarem. Primeiro, perguntando com quem que você gostaria de jantar, que já mostra um pouco do como é que você se conecta com as pessoas. Depois, quem é que foi um mentor para você e que legado esse mentor ou essa mentora deixou para você? Então, eu acho que no fim, quando eu faço essa pergunta para alguém e essa pergunta traz, por exemplo, alguém que foi formado, alguém desse time de executivos e executivas, é um senso de contribuição que não tem maior. A gente bate um monte de meta, mas fazer a diferença na vida de alguém, ser lembrado como quem fez a diferença na vida de alguém, é algo que é muito mais potente do que qualquer resultado que a gente consiga ter, né? É um amor que, na verdade, é uma dor, né? É uma dor que, na verdade, é um amor. É tudo misturado, porque as pessoas não nos pertencem. Sim. Né? E quando a gente consegue tocar na vida de uma pessoa, que ela se encontra melhor, ou que ela se desenvolve, né? Ou que ela só está mudando de degrau, eu acho que é uma satisfação muito grande, assim, você poder fazer parte desse caminho. Eu falo que é uma dor muito mais, óbvio, né? Por perder um talento dentro da companhia, mas as pessoas não pertencem a gente, né? Então, isso é um fato, assim. E se as pessoas tiveram segurança psicológica, elas foram felizes, elas deixaram um legado, pra gente é muito melhor do que você ficar travando um lugar, não deixando nada, né? Então, eu falo que é uma dor, mas na verdade não é, né? Para quem tá nesse lugar de desenvolvimento, é sobre isso. É isso. Né? Esse é o meu trabalho. Não é? E eu ouvi você falar várias vezes em desapego, mas é esse desapego de você olhar a pessoa voando, né? Isso. Seja para uma outra área, seja para um outro lugar. Isso. Falando sobre indicadores de sucesso, né? Se você for falar, olha, o que define o sucesso de um programa de mentoria, pela experiência do piloto, o que você diria que define sucesso em programa de mentoria? Forma. Então, assim, tem que ter estrutura. Porque senão você vai se perder no meio do caminho. Porque é muita coisa, né? E eu digo assim, muita coisa mesmo. Muita coisa pequenininha. Então, seu primeiro desafio, na minha visão, agenda. As pessoas se perdem, elas não sabem priorizar. A gente vive hoje num mundo lotado de coisa. Lotado. Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar da sua família, você tem que comer bem, você tem que aquilo, você tem que aquilo outro, você faz terapia, você sobe, você desce, você entrega um projeto, você entra numa reunião, você faz um call, você dá um... Essa é a vida das pessoas. Se você não colocar na pauta de que aquilo é importante e a primeira coisa que você falar para o seu mentorado, você é o guardião da agenda. Se você não organizar isso e frisar o quanto isso é importante, você vai fazer a estrutura mais linda, você vai trazer a ferramenta mais legal, você vai oferecer o livro mais bacana e aquilo vai ficar truncado, porque as pessoas não se falaram. Então, por incrível que pareça, na verdade, o Dan já tinha falado isso pra gente. A maior dificuldade do mentor é a agenda. Subestimei um pouquinho, só um pouquinho, porque eu sei que a agenda é difícil. Mas esse é uma das chaves do... Não posso falar que é uma coisa só, mas isso vai desencadear outras. Mas se você não tiver forma, etapas e formação dessas pessoas, deixar muito claro por que elas estão participando, o que elas precisam fazer e como elas vão usufruir dessa jornada, no final você não vai ter muita coisa palpável. Sim. Eu sempre costumo dizer, quando eu faço convites para os mentores, né, que para você ser mentor você precisa de duas coisas: intenção e prontidão. Intenção é você receber o chamado, né? Então, é verdade, não adianta ser um convite que você acha que pega bem participar. Você precisa ter um chamado, que é esse chamado de contribuição, que eu acho que é um chamado muito humano, tá lá, é só você encontrar.
O segundo é prontidão, que eu divido em duas formas. Prontidão tem a ver com capacitação, então você olhar, porque importante, né, Rubio? Uma coisa é você ter uma expertise, outra coisa é você transferir essa expertise. Então, a capacitação vai nesse lugar. E o segundo nível de prontidão é você ter mentoring na agenda. É você abrir a sua agenda e ver que mentoring está lá. E as pessoas sempre me perguntam, Dan, qual é a periodicidade ideal? Ideal, olha, uma semana não tem mentoring, na outra tem. Uma não tem, na outra tem. Você demonstra que aquilo é importante para o mentorado, você gera consistência e você vai para esse lugar de tempo que você frisou muito bem. É isso. Olha, a gente tem um bloco importante aqui que é o Manda Cases. Manda Cases. Onde a gente vai responder perguntas das pessoas aqui, da nossa audiência e de quem ouve o nosso podcast. Vou até beber um pouquinho. Pois é, ver aqui o nosso videocast também. Então eu queria aproveitar aqui para te trazer essas perguntas agora e a gente vai batendo essa bola juntos, tá bom? Tá bom. Olha, primeira pergunta aqui. Participei da estruturação de um programa de mentoring na empresa em que trabalho. A parte mais desafiadora foi fazer o match entre mentor e mentorado, porque algumas pessoas não se davam bem. Foram idas e vindas até conseguir juntar os grupos. A gente falou um pouco sobre isso, né? Mas... Olha, na verdade você tem um problema aí que pode ser crônico ou pode ser cultural, né? Então, assim, se as pessoas... O que me preocupa é a pluralidade. Sim. Tá? Então, só um minutinho. O que me preocupa aqui é a pluralidade. As pessoas não se dão bem. Então, se você tem as pessoas não se dando bem, você pode ter uma problemática. Anterior a qualquer coisa que vá formar dupla de mentoring. Isso. Seria bom você ter um diagnóstico ali, de repente o mentoring não seja nesse momento, né? Mas se você for fazer, e aí você analisou, falou, não, eu vou fazer o mentoring, seria importante, depois do match técnico, né, de você olhar o que as pessoas querem desenvolver ou não, falar um pouco com recursos humanos e com os BPs, né, que são as pontes. Então, assim, tem dois caminhos. Você pode forçar a barra e colocar duas pessoas que não se conectam para você tentar quebrar isso. É um risco grande. Mas se o BP falar assim, não, essa relação está desgastada, de repente você vai perder uma grande oportunidade. Então, vai lá e ajuste. Você falou muito bem, Dan. Você falou assim que o match de pessoas ele não é matemático, né? Então, essa análise fora vai ser importante. O que você quer? Qual que é a sua estratégia? Você vai forçar a relação? Vai ser bom? Ou você vai terminar de vez com ela? Então, é isso. E eu, complementando um pouco do ponto que você trouxe, tirando esse lado das pessoas se darem bem ou não, mas eu acho que isso é meio geral, mas o que eu vou falar vale muito mais, acho que nesse contexto, é fundamental juntar pessoas que podem oferecer alguma coisa com pessoas que querem essa alguma coisa, né? Então, uma expertise que está muito conectada com um foco de desenvolvimento muito claro. Isso. Mas é muito importante que a gente tenha abertura na relação, né? Porque a gente é adulto e a gente é chato para aprender. A gente quer estar confortável, a gente quer sentir que aquela pessoa pode nos ajudar, a gente quer transferir a possibilidade para alguém nos ensinar alguma coisa. Então, é importante que existam afinidades entre as pessoas que às vezes vão num lugar diferente do só o foco de desenvolvimento. Valores em comum, até perfis comportamentais, né? Porque eu tenho mais chance de me comunicar com determinada pessoa. Eu acho que esses são fatores também que podem ser levados em consideração. O rapport fica mais fácil, né? Ele já, com certeza. já chega meio que natural, né? Isso. Tenho mais duas perguntas aqui. Como comunicar o programa internamente para incentivar os times a participarem? Engajamento. Depende muito da sua estratégia, tá? Então, assim, a gente optou por não divulgar para todas as pessoas, para a empresa inteira. Primeiro porque era um piloto, segundo porque era um grupo muito restrito. Mas aí eu vou para a pergunta de como a gente comunicou para essas pessoas, né? Para esses mentorados. Então, os nossos mentorados, eles foram indicações, tá? Das lideranças. Claro que a gente ofereceu quem são as pessoas que tinham um bom desempenho, né? Ou que tinham desafios importantes, projetos importantes, que isso ia agregar. Então, a gente primeiro fez um convite, mas a gente pediu que o líder conversasse com essa pessoa também, né? Então, mais do que você se preocupar
com como isso vai ser feito de maneira formal, como que você vai chamar essas pessoas, como que você vai falar com elas, tudo isso, dá um passo antes para essa liderança conversar um pouco com ele. Para ele entender que vai ser um processo de desenvolvimento, que ele tem que estar disponível para participar, né? Que ele não é essa posição passiva onde ele vai sentar e receber o conhecimento, que não é isso, que é participação ativa. Convide essa pessoa, mas deixa, depois que alinhou com o líder, convida formal, mas deixa o gostinho para a formação do mentorado. Então, acho que esse é o segredo, assim. Lá no dia, você vai explicar qual que é o seu papel, porque se você deixar um convite muito cheio de informação, a pessoa vai ficar cheia de angústia. Então, assim, eu acho que esse momento presencial, assim, gente, a gente está aqui com os mentorados, a gente quer fazer uma formação com vocês, né? A gente quer conversar um pouco, a gente quer tirar dúvida. Ter uma pessoa de fora da companhia para sanar essas dúvidas, para também ter um pouco de abertura, né? Acho que isso é importante, assim, ter esse encontro. Eu acho que é mais importante do que um convite. Que resposta gigante. Você me desculpa, mas são muitos processos. Pois é. E só para piorar um pouquinho mais, eu vou só complementar. Por favor. Que você falou muito bem das responsabilidades, né? E acho fundamental deixar muito claro que é uma relação extremamente confidencial, né? Que o que vai ser falado, eu costumo dizer que é Vegas, né? A conversa de mentoring ou o espaço de mentoring é Vegas, o que acontece ali fica ali, para até mitigar um pouco esse medo da avaliação, de que aquilo pode estar me levando para um lugar que não é só o lugar de desenvolvimento, né? Isso. E essa aqui, olha, essa pergunta acho que você já falou um pouquinho, mas só para a gente fechar, a minha liderança vê programas de mentoring como um risco. A pessoa cresce e sai para outra oportunidade, ela voa. Como convencer que isso pode acontecer, mas que os resultados são mais positivos que negativos, né? Você falou um pouquinho disso já. Falei, mas assim, quase que você tá fingindo que o mundo é aquilo que não é, né? Vou ser bem sincero. Então, assim, você querendo ou não, fazendo ou não, as pessoas não pertencem a você, isso é um fato. Você vai deixar de desenvolver as pessoas da sua companhia porque você tem medo de perder? É a mesma coisa daquele funcionário que fica segurando informação porque ele tem que estar ali e ele só com a informação ele vai ficar ali. A gente sabe que isso não é real. Assim, você segurando ou não a informação, você vai sair ou vai acontecer alguma coisa, seus rumos vão mudar, você vai mudar de cidade, vai acontecer qualquer coisa e uma outra pessoa vai aprender aquilo, né? Então, assim, mais do que legados técnicos, que eu acho que são importantes, né? A gente estudar, a gente desenvolver, a gente oferecer recursos para as pessoas se desenvolverem dentro da companhia no seu aspecto técnico, mas a gente sabe que o técnico está sempre misturado ao comportamental. Então, assim, você tem várias pessoas com competências, com histórias, com carreiras incríveis. Você vai deixar de experienciar isso porque você tem medo que um ou dois voe, ele vai voar. Desapega. As pessoas são diferentes de você. Uau. E assim, é o tipo de conversa que a pessoa já está tendo com ela mesma, né? Se ela está pensando em sair. Então é bom colocar ali, conversar sobre isso, se for o caso, e até talvez como mentor ou mentora, ajudar a pessoa a deixar um legado na organização, que pode ser uma outra pessoa no lugar dela para seguir esse caminho. Oda, desculpa, mas às vezes até a gente não vai ter para oferecer aquilo que a pessoa quer. Então, assim, às vezes ela tem uma visão de vida que não está muito atrelada ao que a empresa quer. E talvez seja bom para aquela companhia que aquela pessoa voe e você tenha uma outra pessoa que tenha valores parecidos. Então, assim, eu acho que isso a gente deixa muito claro lá, sabe? Essas oportunidades internas são ricas, a gente quer esse valor dentro da companhia. Agora, se você tem outros valores ou outros planos que não tá mais casando com a gente, tá tudo bem, é isso. Bom, eu acho que foi muito legal conversar com você, Rúbia, sobre programa de mentoring e assim, a gente tem notado o quanto essa prática ela tem crescido nas organizações e assim, acho que a gente teve um papo muito legal falando desse lugar mais humano, né? E a gente está aqui nesses 20 anos de crescimento, mais do que nunca, levantando essa bandeira da humanização, né? O nosso propósito é fazer um mundo melhor, transformando pessoas em seres humanos extraordinários e empresas em organizações mais sustentáveis e humanas. E eu acho que esse é um lugar de
de realmente trazer o que está faltando. E a gente falou muito sobre isso, né? Quando a gente convida os mentores a serem mais mentores, eles estão resgatando algo que acaba reverberando também na sua liderança. Então foi muito legal conversar com você. Queria deixar você aqui com uma última palavra de como é que você se sentiu e quais são os novos olhares para mentoring no futuro. Então te deixo aí as últimas palavras. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço. Eu acho que falar de desenvolvimento é a nossa paixão, né? Você sabe, então a gente fala sobre isso. Eu acho que se eu fosse finalizar assim, era no começo que a gente falou, vai com medo, sabe? O medo não é ausência de coragem. Ele é só uma balança ali pra gente não arriscar demais, sabe? Pra gente ajustar o caminho. Então vai, né? Porque o desenvolvimento das pessoas se faz com pessoas. Então não deixe de aproveitar, né? As preciosidades que você tem dentro da companhia, assim, não deixe de aproveitar. Você não precisa ficar trazendo um monte de coisas mirabolantes. A gente pode usar de forma consciente, de forma com estrutura, algo que às vezes já é feito. Você só vai trazer para a consciência de forma mais estruturada, mais estratégica e vai ajudar a desenvolver as pessoas, né? Vai passar por esse processo de forma mais leve. Então, não desista. Se eu fosse falar alguma coisa, não desiste. Vai com medo mesmo. E obrigada por a gente ter falado sobre isso. Assim, a gente não desiste do desenvolvimento das pessoas, nunca. Se tem algo mais humano do que vai com medo, eu não conheço, né? Acho que tudo que a gente conseguiu de mais importante está logo depois do medo, logo depois da preguiça, logo depois da vergonha, logo depois da zona de conforto. É isso. Eu que super agradeço a confiança e como é bom a gente contar a história, não é isso que os mentores fazem, né? Quando a gente conta história, a gente planta sementes, vai regando, isso vira legado, que é o que a gente deixa nas pessoas, né? O meu amado mestre Marco Fabó sempre fala que herança é o que a gente deixa para as pessoas e os resultados têm a ver com isso. Mas as boas conversas, os compartilhamentos é legado, é o que a gente deixa nas pessoas. Isso. Obrigado mais uma vez, você deixou um legado aqui no nosso Entre Nós Pod, no nosso podcast, que vai estar aí para a eternidade. E você continua nos seguindo aqui no Entre Nós Pod, porque cada vez mais a gente está trazendo os temas mais atuais e convidados muito especiais para que você possa ficar informado sobre liderança, sobre cultura, coaching, mentoring e tudo isso que a gente tem oferecido aqui nos 20 anos de crescimento. Entre Nós Pod.